Se liga só, na Bulgária tem um ditado que diz mais ou menos assim: se a qualidade é boa, não precisa de muito esforço. Agora imagine um cara que levou isso ao pé da letra. Dimitar Berbatov é o nome do cara. Ele é aquele jogador que às vezes parecia meio paradão durante os jogos, só esperando a bola cair no pé dele como quem não quer nada. Só que quando a bola chegava, meu amigo, era puro talento. O lance é que ele é tipo um atacante de luxo. Claro, a vitória importava, mas se desse, ele sempre fazia questão de fazer tudo do jeito mais elegante possível. Quando perguntaram sobre o estilo de jogo dele, o cara foi direto: aqueles que não têm beleza e graça no futebol não conseguem conquistar corações. E o cara conquistou alguns corações, podem acreditar. Apesar das tretas, Berbatov virou tipo um herói. Nem as histórias de máfia, sequestro e broncas com Sir Alex Ferguson conseguiram segurar o cara. Toda vez que ele pisava no campo, parecia ter uma trilha sonora de violino de tão elegante que era o cara com a bola. Até um dos treinadores dele disse: tudo que ele fazia com a bola parecia coisa de outro mundo. E o mais doido disso tudo é que mesmo com essa pegada poética, isso rolou lá na Bulgária. Um lugar meio brabo, cheio de concreto pra todo lado. O Dimitar começou desde novinho praticando o controle de bola todo santo dia. Imagina a cena: uma bexiga de porco inflada, depois uma bola de basquete, noite após noite, dia após dia, jogando bola pro alto e tentando dominar com o pé. Fez isso por anos. Estamos falando de milhares e milhares de tentativas. O bom é que a cabeça dele estava no lugar certo. Além disso, ele tinha um DNA do futebol na família. O pai era ex-jogador da primeira divisão e a mãe mandava muito bem no handball. Berbatov já tinha tudo para ser um gênio, só precisava de uma faísca de inspiração. Então, depois de ver o Stoichkov levar a Bulgária ao quarto lugar da Copa do Mundo, Berbatov ficou com aquela vontade de seguir os passos dele. Só que ele não queria jogar igualzinho, porque os caras que ele idolatrava eram Alan Shearer e o Marcus Van Basten. Um ele curtia pela manha de fazer gols, o outro pela elegância, e quando juntaram os dois, nasceu Berbatov. Era tipo um predador na área, mas com um estilo moderno, cheio de classes. Aos 18 anos, Berbatov pintou no CSKA Sofia, e aí que a história fica doida. Ele chegou lá em troca de 22 pares de chuteiras e 50 bolas de futebol. Se liga nessa pichincha: o cara explodiu no CSKA, fez 6 gols no primeiro ano, 16 no segundo, e aí vem a terceira temporada com Berbatov fazendo 7 gols em 2 jogos contra o Tiraspol na Taça UEFA. Em dezembro já tinha 16 gols em todas as competições e só tinha jogado 15 partidas. Só que a galera começou a pegar no pé dele, acredita? Uns zoiavam achando que ele com 19 anos era o culpado por não liderarem o campeonato, mas do outro lado tinha uns que tinham um amor meio estranho por ele, sabe? E aí um dia o Berbatov tava saindo para almoçar e um carro preto apareceu. Era um amigo da família pedindo para ele entrar no carro. O Berbatov, meio ingênuo, foi com o cara, mas quando chegaram no restaurante, ele entra e não tinha ninguém, só um maluco cercado por mafiosos búlgaros, caras durões. Ih, lá ele. O cara na frente dele era o Georgi Iliev, o dono do Levski Kudenstyle, e como é de praxe, o cara fez uma oferta que você simplesmente não podia recusar. Tipo: vem jogar no meu time, largue esse CSKA Sofia e vem jogar aqui. E como dizia um parente dele, eles preferem acabar com ele do que deixar ele jogar em qualquer outro clube. Depois de muita pressão para ele aceitar, ele conseguiu ligar para o pai dele. Sorte pra caramba que o pai dele, depois de muita conversa, conseguiu fazer o Pavalov, dono do CSKA, resolver essa parada e deixar o menino em paz. Pô, pode parecer um final meio desanimador essa história, né? Mas tanto Pavalov quanto o Iliev, eles não tiveram finais felizes não. Em questão de anos, os dois foram pegos por snipers. A vida da Bulgária não é brincadeira. O Berbatov nunca contou à família o que rolou naquele dia, mas ficou na cara que quando ele saiu de lá, ele pensou: tá na hora de eu dar o fora da Bulgária. E aí Berbatov meteu o pé para o Bayer Leverkusen e entrou em um time top, com uns monstros como Lúcio, Zé Roberto e Balak. Berbatov se sentia como o cara mais sortudo do mundo, mesmo sem perceber que logo fariam história junto. Uns 6 meses depois, ele fez sua estreia no time, metendo 3 gols em um amistoso contra o DC United. Rapidinho, ele já garantiu sua vaga no time titular, fazendo 15 gols em 13 jogos, até a 31ª rodada da temporada. Nesse ponto, o Leverkusen já estava liderando a Bundesliga com 4 pontos de vantagem. Na Copa, eles chegaram à final, e Berbatov botou a bola na rede 5 vezes em 5 partidas até lá, mas o mais impressionante foi na Liga dos Campeões, onde eles bateram times do calibre da Juventus, Arsenal, Liverpool e Manchester United, chegando à final. O Leverkusen, que nunca tinha ganhado o campeonato alemão e tinha só um título de Copa na conta, estava a poucos jogos de conseguir a tão sonhada tríplice coroa. Mas aí na Liga, eles não conseguiram vencer as 3 últimas partidas e perderam o título para o Dortmund. Para piorar, levaram uma surra na final da Taça da Alemanha do Schalke. A esperança agora era
era a Liga dos Campeões, mas tinha que enfrentar um dos maiores desafios, os Galácticos do Real Madrid. Berbatov admitiu que ficou encantado olhando para esses caras no túnel, como se estivesse olhando para uma montanha. No meio do jogo, ele viu Zidane fazer um dos maiores gols da história e colocar o Real na frente. Berbatov foi atingido pela mesma emoção, quis até aplaudir, mas sabia que não podia. Essas derrotas deixaram marcas no Berbatov e ele sentiu que devia algo aos fãs do Leverkusen. Queria quebrar a maldição do Bayer Leverkusen e ele mesmo disse que queria ser um Maradona de Leverkusen. Mas aí Ballack e Zé Roberto foram para o Bayern e o time seguiu uma temporada desastrosa que quase resultou em rebaixamento. Mas de um ano para o outro eles voltaram ao topo do jogo, terminando só a 9 pontos do título, muito graças aos 13 gols e 8 assistências de Berbatov em 18 jogos. Ele continuou com números incríveis, mas o time não conseguia atingir o quarto lugar da Bundesliga. E de repente, com times como Bayern, Atlético de Madrid, Manchester City e Liverpool na parada, Berbatov começou a repensar a situação. E aí vem a reviravolta. O cara escolheu o Tottenham, que na época estava longe de ser o que é hoje. Mais de 50 anos sem vir a Liga dos Campeões e uma média da 11ª colocação na Liga nos últimos 15 anos. Mas aí vem o plot twist. A mudança pro Tottenham funcionou, que foi uma beleza. E você? Você mesmo. Quer dar um toque de estilo no seu guarda-roupa? A Ludovico Imports tem as melhores camisetas de futebol para você. Nos siga no Instagram para descobrir mais sobre as melhores camisetas de futebol. Clique no primeiro comentário fixado para ver a nossa coleção. Ludovico Imports. Siga-nos e vista a paixão do futebol com estilo. Ele fez uma parceria sensacional com Robbie Keane e os caras se entendiam só de olhar. Como ele próprio disse, Robbie correu por todo o campo para que eu pudesse correr na minha cabeça. Na primeira temporada, ele fez 38 gols, ganhou o prêmio de jogador do ano do Tottenham, entrou no time da temporada da Liga e ainda foi indicado à Bola de Ouro. O time terminou em 5º lugar, incendiou a Champions com uma série incrível de 10 gols e assistências em 9 partidas. Só que graças a uma defesa meia boca, eles não conseguiram ganhar nada naquela temporada. Mas no segundo ano, Berbatov levou o Tottenham a conquistar o que seria seu último troféu até então, marcando um gol decisivo na final e entregando a taça da Liga ao clube. Mais uma vez ele sentiu como se estivesse vivendo um conto de fadas. No entanto, dúvidas começaram a surgir em sua mente. Afinal, ele já tinha 28 anos, e se estivesse pensando em fazer uma mudança, seria melhor que fosse agora. Foi nesse momento que Alex Ferguson apareceu no cenário, anunciando nos jornais que pretendia contratar Berbatov. Essa notícia causou um tumulto entre os clubes e o jogador. Berbatov pediu para ficar de fora do time, alegando que não conseguia se concentrar no jogo no meio dessa tempestade midiática. Pouco depois, Berbatov estava aterrissando em Manchester, mas havia um pequeno problema. Ele pensava que iria para o Manchester City. No entanto, Alex Ferguson mais uma vez desafiou as probabilidades e surpreendeu Berbatov no aeroporto, levando-o para o Old Trafford. Lá eles discutiram por algumas horas e eventualmente fecharam o negócio por 30 milhões de libras, faltando apenas alguns minutos para o final do prazo da janela de transferências. No entanto, essa mudança para o Manchester United parecia estranha. O Manchester United tinha um trio de ataque incrível, com Tevez, Rooney e Cristiano Ronaldo. Eles eram considerados um dos maiores trios de ataques do mundo, talvez um dos melhores de todos os tempos, devido à sua incrível velocidade. Então, onde exatamente Berbatov se encaixaria, já que não era conhecido por sua rapidez? A resposta é simples. Por um tempo, ele simplesmente não se encaixou. Houve momentos de brilhantismo e ele chegou à final da Liga dos Campeões, embora tenha tido um papel menor nessa temporada. No entanto, no geral, as críticas e as alegações que ele era perseguido começaram a surgir. Mesmo em sua segunda temporada no clube, quando Tevez e Ronaldo saíram, Berbatov ainda não conseguiu surpreender ninguém, embora seja justo mencionar que ele estava sob a ameaça de outro sequestro no início da temporada, o que certamente não o ajudou. Berbatov enfrentou um momento assustador quando começou a temporada. Sua mãe ligou e disse que a máfia búlgara a abordou, pedindo $500 mil de libras para protegê-los. Quando a esposa de Berbatov recusou, a máfia começou a ameaçar ela e a filha de Berbatov. Ele tentou pedir ajuda a várias pessoas, mas disseram a ele para não envolver a polícia, provavelmente porque o governo búlgaro poderia estar envolvido. Então, sem muitas opções, Berbatov pediu ao Sir Alex Ferguson que emprestasse seu jatinho particular e foi para a Bulgária para levar a sua família para um lugar seguro. Antes de ir, ele enfrentou a máfia sozinho. Embora os detalhes desse encontro sejam um mistério, felizmente sua família ficou bem e ele não precisou pagar o resgate. Ferguson, o treinador do Manchester United na época, sabia
sabia dos problemas enfrentados pelo Berbatov, mas estava ficando cada vez mais frustrado com a situação. A verdade é que foi o segundo treinador, René Meulensteen, que ajudou Berbatov a atingir seu melhor desempenho, apesar de todos os desafios. Os holandeses viam algo em Berbatov que Alex Ferguson não conseguia enxergar. Em uma ocasião, Ferguson chegou a dizer que Berbatov não era exatamente um jogador de futebol, mas um artista que usava chuteiras. A virada na carreira de Berbatov aconteceu graças a uma conversa que ele teve com René Meulensteen, o segundo treinador. Meulensteen explicou que, embora Berbatov pudesse ser um virtuoso no campo, ele precisava se adaptar ao ritmo da equipe. Surpreendentemente, na temporada 2010-2011, aos 30 anos, Berbatov finalmente encontrou seu lugar no time. Ele começou a temporada brilhantemente, marcando 7 gols em 6 partidas. Isso inclui o incrível hat-trick contra o Liverpool, uma conquista que não acontecia com o jogador do Manchester United havia mais de 64 anos. Seu desempenho inclui um gol de cabeça que foi considerado um dos melhores da temporada. No entanto, seu ponto alto da temporada foi uma incrível exibição que marcou 5 gols contra o Blackburn. Berbatov se tornou apenas o 4º jogador na história da Premier League a conquistar esse feito, e o primeiro estrangeiro a fazer isso. Naquela temporada, mesmo com poucos minutos em campo, em algumas partidas, Berbatov terminou como artilheiro da Premier League, com 20 gols e 4 assistências em apenas 2.200 minutos de jogo. Ele desempenhou um papel crucial no título da Liga do Manchester United, conquistando um lugar no time da temporada. No entanto, quando o United chegou à final da Liga dos Campeões, Berbatov foi surpreendentemente deixado de lado da lista dos convocados por Alex Ferguson. Foi um momento desanimador para Berbatov, pois ele havia se dedicado na temporada, mas não teve a oportunidade de brilhar na final. Isso refletiu no status incomum que ele tinha na equipe, apesar de suas conquistas. Apesar de ter ficado magoado com a decisão de Ferguson, Berbatov permaneceu no clube. No entanto, isso não ajudou a sua situação, pois a final da Liga dos Campeões marcou o início de um novo estilo de jogo que Ferguson queria implementar. Ele buscava um time mais rápido, enquanto Berbatov era um jogador de futebol clássico, nascido fora da sua época. Um ano após a final, Berbatov só participou de mais 12 partidas da Liga pelo United. Então, Ferguson informou que não contaria com ele na temporada seguinte. Não foi surpresa que Berbatov tenha decidido sair sem sequer se despedir de seu treinador. No entanto, essa não foi a última vez que ele cruzaria o caminho de Sir Alex Ferguson. Embora tenha havido especulações sobre possíveis transferências para o clube como Bayern, Juventus, Fiorentina e até um retorno ao Tottenham a pedido de seu antigo técnico Martin Joi, Berbatov escolheu um período tranquilo no Fulham. Posteriormente, ele teve passagem por Mônaco e PAOK da Grécia, e até jogou na Índia antes de decidir encerrar sua carreira no futebol. Após encerrar sua carreira, Berbatov teve a coragem de escrever sua autobiografia. Quando o livro foi concluído, ele abordou Ferguson e pediu permissão para escrever o prefácio. Para sua surpresa, Ferguson concordou sem hesitar. Algumas semanas depois, o manuscrito foi entregue a Ferguson, que surpreendentemente pedia desculpas por tê-lo deixado de fora da final da Liga dos Campeões, e deixou a questão no ar: o que teria acontecido se Berbatov tivesse sido convocado?